acompanhando a evolução das coisas desde o tempo do Epicuro, eu vi que havia uma ideia que era recorrente ao longo de toda a história do Ocidente, é a ideia do império. Não é isso? Quer dizer, a partir da demolição do Império Romano, ficou uma espécie de um buraco. Né? O Império Romano cai quando, com as invasões bárbaras, etc., os nobres se retiram da cidade e vão para suas fazendas, eram todos proprietários rurais, mas não moravam nas fazendas, moravam na cidade. Né? Eles se retiram para suas propriedades rurais e formam pequenos exércitos para defender a sua propriedade. E não tem mais política em escala nacional, por assim dizer. Só tem aqueles poderes locais. É isso que nós chamamos de feudalismo. O feudo é uma fazenda guarnecida, uma fazenda onde mora muita gente. Onde você tem o nobre, a sua família, os seus parentes, os seus servos, o seu exército. E é completamente independente dos vizinhos, embora haja encontros e discussões periódicas entre os vários proprietários. Né? Então, quando cai o Império Romano, fica uma espécie de rombo, falando que aqui não tem governo central, isso aqui é uma anarquia, ninguém manda. O único fator unificante que permaneceu foi a Igreja Católica, que naquela altura estava se expandindo formidavelmente. Então a própria Igreja Católica tem ideia, não, então, vamos fazer o Império. Então botaram lá o Carlos Magno, e o Carlos Magno, de fato, ele cria um vasto império que domina toda a Europa Ocidental, mas que durou uma geração, porque no dia seguinte Carlos Magno morreu, os filhos já começam a querer se matar uns aos outros, e daí o negócio desmembra de novo. E uma nova versão do Império só aparecerá muito tempo depois. E assim por diante. Então, é assim, cai o Império, os caras montam outro, cai o Império, os caras montam outro. Até que, quando chega a época das grandes navegações, está se formando ali os Estados Nacionais. Né? O Estado Nacional consiste no seguinte, aqui você tem um senhor feudal que é mais forte que os outros, né, faz como Dom Afonso Henriques de Portugal, saltava a janela dos adversários, cortava-lhes a garganta enquanto estavam na cama e anexava o seu feudo. E foi crescendo o feudo, crescendo, que ele ficou mais poderoso e falou, bom, agora eu não sou mais apenas um senhor feudal, eu sou o rei. Né? E assim se formam, mais ou menos assim se formam os Estados Nacionais. E junto com a formação dos Estados Nacionais se abre essa perspectiva das grandes navegações, das grandes descobertas, onde cada nação, então, se torna um projeto de um império. Você tem o Império Francês, o Império Lusitano, o Império Espanhol, o Império Britânico, etc, etc. Então, é novamente a mesma ideia de império que aparece agora multiplicada. Não é isso? E aí emerge, depois de 3 séculos desse processo, emerge o Império Americano. Mas a expansão americana é uma expansão imperial, porque eram no início 13 colônias, tá certo? E eles vão desbravando, ocupando território, às vezes ocupam no tapa, às vezes compram, né? E cria uma expansão que era maior do que qualquer império europeu conhecido até então. E no século XX emerge então um novo império, que é o Império Soviético, que era uma coisa já bem diferente do que tinha sido, né, o Império dos Tsares. Né? O Império do Tsar, na verdade, ele manteve uma unidade considerável durante muito tempo, sem grandes conflitos. Por exemplo, o Império Russo sempre teve uma vasta população muçulmana que era fiel ao Tsar, obedecia o Tsar e não havia menor problema. Mas quando veio a União Soviética e muda o regime, eles começam a reexpandir, né? A Rússia, na Primeira Guerra, quando ela faz a paz em separado com os alemães, ela perde muitos territórios. Então, o governo soviético começa a reconquistar esses territórios. E agora é na porrada o negócio. E a coisa com uma violência avassaladora, como jamais antes imaginada. Então você tem novas modalidades de império que começam a funcionar. Só que enquanto estava essa disputa, por exemplo, entre os vários impérios coloniais na Primeira Guerra Mundial, já tinha um grupo de intelectuais pensando o Império Mundial. E você tinha, na verdade, já naquela época, você tinha 3 projetos de Império Mundial. Você tinha o império dessa elite
financeira ocidental, que naquela altura estava contratando os maiores intelectuais do mundo para especular as possibilidades de fazer isso. Contrataram Arnold Toynbee, Aldous Huxley, todo mundo. E os melhores psicólogos, Kurt Lewin, né? Kurt Lewin, para criar técnicas de manipulação da psique, para poder fazer as pessoas se integrarem nesse projeto sem nem saberem. Isso em 40 e pouco, Kurt Lewin já estava com todas essas técnicas prontas na década de 40. E tudo isso foi muito discreto, né? Então você estava olhando lá para vamos dizer, o crescimento do Império Americano, eu digo, mas já dentro do Império Americano já tinha um outro Império supra-americano, e muitas vezes anti-americano, que estava crescendo. Tá certo? Então, traçando a evolução, a linha de significado dessa ideia de império, a gente chegava até o estado de coisa atual, e o estado de coisa atual tinha como manifestação local, num país periférico do terceiro mundo, o raio da campanha pela ética na política, e dentro dela, a conferência do Zé Américo Mota Peçanha, então o anel se fechava, né? Você dava um giro por 2000 e tantos anos de história e voltava lá para o auditório do MASP, né? Então, o livro foi construído, então, como uma peça musical, onde você tem um tema, tem o desenvolvimento dos temas, entrelaça com outros temas, vai e depois fecha. Então eu tinha todo o tempo do mundo, né, para escrever esse livro, e pude então completar, pegando notas que eu tinha tomado no dia seguinte da conferência do Zé Américo. Quando eu saí da conferência, eu imediatamente fui para casa e escrevi um terço do livro. Daí guardei aquilo na gaveta e fui retomar quando já estava lá morando no favelão, isso quase, sei lá, 7, 8 anos depois. Então, isso foi o único livro que eu pude caprichar na sua estrutura, na sua ordem literária. Eu gostaria muito de fazer isso com outros livros, mas simplesmente não dá tempo. Então, o resto que eu escrevi são todos escritos pequenos, é uma apostila aqui, é um depoimento ali, é um artigo de jornal aqui, é uma nota, às vezes notas do Facebook, tá certo? Quer dizer, o resto é tudo uma imensa coleção de fragmentos e de pedaços. Mas o Jardim das Aflições é um livro feito com começo, meio e fim, com a preocupação não somente da ordem dispositiva, mas da estrutura interna do texto. Quer dizer, é uma coisa trabalhada artisticamente. Eu gostaria imensamente de fazer isso com outro, mas não deu tempo de fazer. Talvez não dê nunca mais. Mas o livro está aí, eu creio que ele ainda pode ser bastante útil para as pessoas, para entender a situação a que nós chegamos hoje, sobretudo para ilustrar esse método, né, de investigação historiográfica, que usa muito o simbolismo e a analogia, tá certo? Para captar essas linhas de significado, só com a seguinte ressalva: quando você faz uma analogia, descobre uma similaridade entre duas coisas, você precisa estar consciente de se é apenas uma similaridade de forma, similaridade de estrutura, ou se houve uma transmissão e uma influência efetiva, porque os dois casos são bastante diferentes. Em geral, pessoas que gostam de teorias da conspiração, elas ignoram esse preceito, e quando elas veem alguma coisa parecida com outra, elas já acham que houve uma conexão real mesmo. As coisas, de fato, não são assim. Quer dizer, uma coisa é o sujeito pensar a mesma coisa que um outro, pensar de uma mesma maneira que o outro, porque ele viu uma situação parecida, tá certo? Ou porque existe, de fato, uma semelhança natural entre as duas coisas. E outra coisa é o neguinho ter recebido uma influência, quer dizer, um fulano leu o livro do outro, e leu do outro, e leu do outro, e está repetindo a mesma ideia. Tá certo? Ou o sujeito estar vinculado a algum movimento onde aquelas ideias são repassadas. Esses dois processos são completamente diferentes. Quer dizer, seria o processo da continuidade, o processo da analogia, né? Quer dizer, eu uso bastante analogia, mas sempre com cuidado de diferenciar essas duas coisas. Então, por exemplo, a gente vê uma nítida semelhança entre esta concepção do mundo que é passada na programação neurolinguística e as ideias do Epicuro. Eu fiz um capítulo sobre programação neurolinguística e outras técnicas similares. Mas não há continuidade. O sujeito não descobriu aquilo estudando Epicuro, né?
quem descobriu a programação linguística, o Milton Erickson, eu acho que ele nunca leu uma linha de Epicuro. E nem estava interessado nisso, ele estava interessado em descobrir uma técnica psicoterapêutica que lhe permitisse se comunicar com pacientes que estavam desprovidos da possibilidade da comunicação verbal. Né? Mas que existe uma similaridade, existe. Então, quer dizer que são duas pessoas que em duas épocas diferentes entraram dentro do mesmo campo de experiências parecido e que, por isso, acabam vendo as coisas de uma maneira mais ou menos parecida também, sem que haja uma tradição. Mas, por exemplo, do materialismo antigo para o novo materialismo que surge na época da Renascença, ali sim existe uma transmissão. Os caras leram aos doutores e decidiram atualizar as suas ideias. Né? Então, eu quis com esse livro mostrar como a história pode se transformar numa coisa translúcida. Quer dizer, você pode entender realmente os processos históricos. Não é difícil porque, por mais estranhos que sejam os personagens de outras épocas, eles são gente como nós, né? Pertencem à mesma espécie biológica e tem um repertório de possibilidades imaginativas mais ou menos limitado. Então, tá aí o livro. Eu estou muito satisfeito de ter escrito esse livro. Estou ainda mais imensamente satisfeito de que as pessoas tenham ainda, né, interesse por ele. Eu acho que vão continuar tendo de algum modo, porque por mais que a pesquisa histórica vá infinitamente além daquilo que eu coloquei ali, né, o modelo, a estrutura, a ordem, né, que o Bruno Tolentino comparava a estrutura das sinfonias do Jan Sibelius, com razão, quem ouviu sabe do que eu estou falando, essa estrutura permanece. Quer dizer, quando o livro perder a sua importância de interpretação histórica, ele conservará o seu valor artístico, por assim dizer. Né? E eu fiz o livro justamente para isto. Então, existem muitas obras históricas que você ainda lê pelo mesmo motivo. Por exemplo, você lendo As Origens da França Contemporânea, do Hippolyte Taine, eu digo, praticamente a pesquisa histórica já foi tão infinitamente além dele, e você não vai ler aquele livro para obter informação histórica, mas a ordem, a estrutura, o sentido artístico da coisa permanece e constitui então um modelo de escrita historiográfica. Olavo, Dionísio, aqui da Cultura. Olavo, na palestra o senhor falou aí um pouquinho do Império Americano e do Império Soviético. E o Império Islâmico, como que ele entra nessa equação? Sim, ele é um projeto já muito, muito antigo. Tá certo? Ele surge imediatamente junto com o Islã. O Islã já surge como um projeto de expansão imperial desde o primeiro dia. E não é inexato dizer que ele se inspirou no exemplo de outros impérios anteriores. Então, você vê que esta tendência à formação de império, ela é mundial, ela não é só ocidental. Quer dizer, a minha análise neste livro, ela se limitou à evolução da ideia de império no Ocidente. Mas não foi só aqui. A gente poderia escrever uma coisa idêntica sobre o mundo islâmico. Ou sobre os impérios africanos, por exemplo. Na África houve impérios imensos que ocuparam ali metade do continente, dominavam os outros, escravizavam os outros. É uma história que sobraram poucos documentos e que hoje que está sendo escavada, graças sobretudo a este maravilhoso historiador Bernard Lugan. A mesma coisa se observa ali na China, no Japão. Então, eu acho que histórias similares da ideia de império tinham que ser feitas para outras regiões do mundo também. Eu não tendo material, não tendo documentação suficiente, eu limitei o meu projeto à história do império no Ocidente. Mas a questão do Império Islâmico, você vê que a expansão islâmica foi a mais rápida da história. Quer dizer, no curso de 70 anos, eles tinham ocupado uma região imensa. Quer dizer, era um grupo de meia dúzia de malucos, entendeu? Que no começo são expulsos até da sua própria cidade, não tem lugar nem dentro dela, e que depois volta com uma força avassaladora e vai de conquista em conquista, inspirado pelo mandamento corânico de dominar, de subjugar tudo ao Império Islâmico.
O Império Islâmico não é uma invenção de agora. O Império Islâmico é um mandamento corânico. Quer dizer, expandir o Islã por todos os meios possíveis e imagináveis é obrigação estrita do muçulmano. Se ele vai fazer isso por meios pacíficos ou por meios violentos, isso é uma questão que pode ser discutida em cada caso concreto. Mas a expansão é obrigatória. Note bem que a expansão do cristianismo também é obrigatória, porque Cristo diz aos apóstolos, ide e fazei prosélitos por toda parte. Mas não é uma proposta estatal. Ele não diz, nós vamos criar um governo. Não. Existe uma diferença fundamental entre o Evangelho e o Islã, no sentido de que o Islã é um Estado desde o início. É uma proposta de Estado. Se você vê toda a legislação dos países islâmicos, ela já está contida no Corão, está ali explicada, as normas do comércio, do casamento, da moradia, etc, ocupação desse território, tudo. Você tem um código civil completo, tá certo? E no cristianismo você não tem nada disso, você tem apenas a mensagem de salvação das almas individuais, pouco importando qual o estado no qual você está vivendo. Você vê que durante os primeiros 300 anos da vida do cristianismo, os cristãos sobreviveram num meio que não era o deles. Eles não tinham um território deles. Eles estavam vivendo no meio dos cristãos, no meio do pessoal que continuava cultuando a religião antiga. E, aliás, como bem assinala o Friedrich Heer, nesse mesmo livro que eu citei, o problema da perseguição antirreligiosa foi até menos grave do que o problema do convívio direto. Perseguição houve de vez em quando, ela não foi contínua. Tinha um surto de perseguição, depois parava, depois tinha outro, parava. Mas a convivência do cristão no meio não cristão era uma realidade de todos os dias. Então quer dizer que as ideias se interpenetravam e misturavam. E cada um, o sujeito ouviu lá, ele leu não sei quem, Cícero, tá certo? E depois viajou para a Pérsia e catou uma ideia aqui, outra lá, e daí ouvia a pregação cristã, misturava e fazia lá um novo negócio. Então isso quer dizer, o surgimento do fenômeno das heresias também acompanha o cristianismo desde o primeiro dia. Você não tinha nem um Estado para garantir a ordem, você não tinha nenhum tipo de autoridade. Quer dizer, o Papa exercia autoridade sobre os cristãos, mas não no meio entorno. Então esta contaminação das ideias provocou um florescimento de heresias, que foi um negócio extraordinário. Agora, você precisa ver o seguinte, que também, doutrinalmente hoje, você vê uma distinção muito clara entre o que é a doutrina católica tradicional e o que são as heresias. Mas na época não era assim, estava tudo misturado. Você tem santos da igreja importantes que disseminaram ideias heréticas, porque eles achavam que aquilo era o certo. Tá certo? E o trabalho de destrinchar uma coisa do outra foi uma coisa terrível. Muitas vezes o nego, para combater uma heresia, usava outras ideias que também eram heréticas que ele não sabia, tá entendendo? Então esta confusão foi a vida do cristão durante 3 ou 4 séculos. Ao longo de todo esse tempo não houve nem meia tentativa de criar um Estado cristão. Você vê que uma ideia de Estado é totalmente alheia à perspectiva cristã. Mas a ideia vai surgindo, né? Primeiro, quando o Império assume o cristianismo como religião majoritária, o que não foi obra de Constantino, foi o seu antecessor, cujo nome agora me escapa. Todo mundo falava, Constantino. Eu falei, que Constantino, uma pinóia? A gente já estava pronto antes. Então, de repente, ele pega lá os bispos e tal, começa a nomear ministro e tal, e dá um estado para o nego governar e tal, e ninguém tinha experiência nenhuma disso, né? E depois surge uma experiência quando das invasões bárbaras chegam mais profundamente no Ocidente. Então, você tem a organização da resistência contra os bárbaros, e isso é impossível se alguma administração. Então, os padres vão assumindo gradativamente várias funções de administração. Até a função do registro civil. Você vê que em certas regiões atrasadas do Brasil, as pessoas, eu sei disso porque eu participei do recenseamento escolar em, sei lá, quando foi, eu tinha uns 19 anos, né?
E a gente entrava no matagal, andava dias e dias, achava lá uma cabaninha, e o único documento que os caras tinham, eles chamavam de batistério. A certidão de nascimento era o único documento que tinha. Então você via lá e fala, puxa vida, eu estou aqui, né, na Europa do século 6, 7, né, onde não tinha registro civil, o único documento era o batismo. Então, graças a esses dois fenômenos, vamos dizer, da absorção da religião pelo Estado romano, e depois a necessidade de organizar o território para resistir às invasões, isso aí foi aos poucos desenvolvendo a ideia de um Estado cristão. Ideia que, presta atenção, ela não é inerente à doutrina cristã. Ela é, como dizer, uma possibilidade que está dentro dela. É isso. Mas, quando você vê, por exemplo, quando surge no século XX, na Itália e na Alemanha, um partido chamado Democracia Cristã. O que é a democracia cristã? É um partido cristão que concorre às eleições e pode governar o país sem implantar o cristianismo como religião oficial. É uma concepção completamente diferente do que tinha no Império. Isso para vocês verem que não existe nenhuma política, nenhum modelo de Estado que seja inerente ao cristianismo. Não tem nenhum. Às vezes ele defende um, às vezes defende outro. Agora, no Islã não. No Islã você já tem a proposta de um Estado. Você só não tem... Veja, isso foi a tragédia do Islã. Só não estava definida a linhagem de sucessão. Quem vai governar esta porcaria? Então, justamente no dia seguinte à morte do profeta, Maomé, surge a disputa entre duas facções desde dentro da família dele. Essas duas facções existem até hoje, que são os xiitas e sunitas. Mas no resto, o Código Civil também teria pronto. Então você tem a ordem social. Agora, procura um Código Civil no Evangelho, você não tem uma palavra de nada. Então tudo foi sendo inventado aos trancos e barrancos. Então essa é uma diferença fundamental entre os impérios ocidentais, que muitos se inspiram na cristandade e tentam traduzi-la de algum modo. Tanto o Império de Carlos Magno se apresenta como um império cristão, quanto, vamos dizer, as expansões imperiais dos Estados-nações a partir do século XVI também se apresentam como porta-voz do cristianismo, mas é o cristianismo tal como eles o entendem. Não é uma coisa que seja deduzida logicamente da doutrina da igreja, que seja uma aplicação literal da doutrina da igreja. São adaptações. E o número de adaptações é tão variado, tão grande, que cria conflito entre um e outro o tempo todo. Então, essa é uma diferença fundamental entre o Império Islâmico, que tem uma continuidade desde o primeiro dia até hoje, pelo menos uma continuidade ideológica tem até hoje, e a dos impérios ocidentais, que foram sempre improvisos, de algum modo. Tanto que nenhuma ideia imperial conseguiu jamais se consolidar no Ocidente. Você não tem um império, você tem impérios que sobem e caem, sobem e caem, sobem e caem. Ao passo que, se você falar de Império Islâmico, ele também tem várias versões, mas elas são todas baseadas na mesma doutrina literal. Não são interpretações mirabolantes que as pessoas estão fazendo. Você pega o mesmo Corão e diz, ele tentou lá, deu errado, agora vamos pegar o mesmo modelito e vamos fazer aqui de novo. Quanto, vamos dizer, ao Império Soviético, você veja que a ideia do Estado mundial, ela está profundamente imbricada já na doutrina do Karl Marx. Karl Marx acreditava que as diferenças de interesses nacionais só existem por causa das respectivas burguesias que concorrem por mercados. Essa é uma ideia de jirico total, uma ideia de jirico, mas ele acreditava nisso. Então isso quer dizer que toda perspectiva de Estado nacional, de expansão nacional, para ele era uma expressão do interesse burguês. Não é isso? E que quando viessem os proletários iam demolir, junto com o respectivo poder burguês, iam demolir os Estados-nações e criar um Estado mundial. Então, quer dizer, o projeto de Estado, a ideia do Estado mundial já está no Karl Marx. Na União Soviética, projetos explícitos de Estado mundial já aparecem no tempo de Lenin. Existe um autor americano, chama-se J. Goodman, que escreveu um belo livro, o Projeto Soviético de Estado Mundial,
que foi, inclusive, por incrível que pareça, foi traduzido no Brasil nos anos 50. O pessoal deveria ler. Então, este projeto, ele contrasta, o projeto soviético, ele contrasta brutalmente com o Império dos Tsares. O Império dos Tsares era um império religioso. O chefe da igreja na Rússia é o Tsar, não o Papa. Então, menos o Tsar seria um braço armado da igreja do que a igreja seria um órgão de expansão do poder tsarista. Né? Então isso quer dizer que, embora o Império Tsarista aceitasse comunidades de outras religiões dentro dele, havia um acordo explícito, tá certo? E a ideia era do Império da Igreja Ortodoxa. E quando vem o Império Soviético, ao contrário, não tem mais Igreja Ortodoxa, tá certo? A doutrina oficial é materialista e eles querem se impor ao mundo na base das revoluções, na base da chantagem, na base da trapaça, na base do roubo, tá certo? E sobretudo de uma pregação antirreligiosa violenta e do morticínio dos religiosos. Quando isto vem abaixo, aparece então na cabeça desse senhor Dugin, Alexandre Dugin, uma ideia maravilhosa. Por que não fundir as duas coisas? Porque o que queria o Tsar? A expansão do Império Russo. E o que queria o Stalin? A mesma coisa. Então, só há uma diferença da religião. Então, nós podemos misturar as duas coisas. Tá certo? E é o que estão fazendo agora. Tá certo? Mas, o Dugin teve ainda uma segunda esperteza. Ele disse: qual é o principal obstáculo à expansão do Império Russo? É o Império Ocidental, que ele identifica com os Estados Unidos, de algum modo. Então, nós precisamos, em torno da ideia do Império Russo, juntar forças com outros, com aliados, que também têm o mesmo inimigo. Então, o que ele fez? Ele fez a lista dos inimigos do Ocidente. É? E, assim, a natureza dos argumentos usados por cada um não interessa. É contra o Ocidente, serve. Então serve o comunismo, serve o nazismo, serve o fascismo, serve o islamismo, serve, vamos dizer, a extrema-direita nacionalista cristã francesa, serve, vamos dizer, tem outra, na França tem duas extremas-direitas, tem uma extrema-direita cristã e tem uma extrema-direita darwinista, evolucionista, materialista, chefiada pelo Alain de Benoist. O Alain de Benoist e o Alexandre Dugin são carne e unha. Então, isso quer dizer que tem essa coisa, o pessoal eurasiano aprendeu com os comunistas mesmo. Eles aprenderam que a unidade ideológica do movimento não tem importância, não é necessária e até inconveniente. Porque se você quer submeter todo mundo a uma doutrina ideológica uniforme, você limita a área de expansão. Mas se você consegue pegar pessoas com ideologias diferentes e encaixá-las dentro de uma estratégia global, todo mundo trabalha pela mesma coisa por motivos subjetivos completamente diferentes. Está entendendo? Então, isso aí assim, funciona como antissemitismo. Se você odeia os judeus, pouco importa o motivo pelo qual você os odeia. Né? Os nazistas odiavam porque eles achavam que eles eram todos comunistas. E os soviéticos odiavam porque eles eram todos capitalistas. Mas não importa. Você junta as duas coisas e vai contra o seu inimigo ideal. Né? E os comunistas, a partir dos anos 50, 60, eles descobrem isso. Né? E começam a aceitar uma variedade de ideologias diferentes dentro do seu movimento. E assim está até hoje. Quando a iniciativa passa do comunismo para o eurasianismo, o que muda nesse sentido? Absolutamente nada, ainda é a mesma coisa. Só que o eurasianismo ainda tem um espectro de aliança muito maior. Ele aceita tudo, qualquer porcaria serve. Né? Então você vê, por exemplo, dentro do eurasianismo, você vê o grupo stalinista, que ainda repete a doutrina de Stalin, materialismo dialético, aquela coisa, e do lado você tem o negro que está defendendo lá
a Igreja Ortodoxa e outro que está defendendo o Islã. E, evidentemente, o projeto eurasiano ele tenta absorver o Islã nisso, mas acontece que o Islã tem os seus próprios projetos imperiais que são muito anteriores. Então você tem aí uma concorrência. Respondi. Tem outra pergunta? Oi, Olavo. A gente tem várias perguntas ainda. Uma delas é do Lucas Cardial. Ele diz o seguinte, ó, foi dito que partindo da conferência no MASP, dando um giro de 2000 anos, voltamos à palestra. Sabemos que a história não é perfeitamente cíclica, mas podemos retomar valores e tradições. Há espaço para a retomada dos valores ocidentais ou a confusão gerada pela esquerda impede este movimento por hora? A pergunta é muito boa. Eu acho que sim, porque, você veja, ou retomamos esses tais valores ou o Islã vai nos dominar. É muito simples, não há uma terceira alternativa. Isso aqui é importante. Se o senhor falar em civilização laica, para mim, faz-me rir. Isso nunca existiu e nunca vai existir. Civilização é religião, meu Deus do céu. Quer dizer, uma civilização não pode ser montada como se fosse, vamos dizer, uma obra de engenharia, na qual todas as partes estão calculadas e obedecem ao mesmo plano racional. Não é assim. A unidade de uma religião se dá numa esfera simbólica e imaginativa, que é compartilhada por grupos os mais diferentes, tá certo? Entre os quais não há nenhuma subordinação hierárquica ou administrativa. Então, a civilização laica é um produto biônico, tá certo? Que está mais do que provado que o que ela consegue é o seguinte, é corroer a unidade cristã da civilização ocidental e criar um vácuo que daí vem o Islã e preenche. Mas com uma facilidade tremenda, tremenda. Você vê, esse atentado que houve em Paris, ele condensa isso. Porque, por um lado, o que era o Charlie Hebdo? Charlie Hebdo era o niilismo revolucionário mais extremo. Charlie Hebdo falava contra tudo, desrespeitava tudo, esculhambava tudo. Então, ele é um aspecto da autodestruição dos valores ocidentais. E daí entra os muçulmanos lá e matam todo mundo. E a sociedade fica inerme, não tem como reagir contra os caras. Você pode até prender meia dúzia de terroristas, mas vai vir outros. Por quê? A evolução do Estado laico chega na chamada diversidade e no politicamente correto, onde o Estado, sendo laico, ele não pode se pronunciar em assuntos de moralidade, de religião, etc. Ele tem que se abster e deixar todo mundo fazer o que quiser. Então é claro que, nesse panorama, quem pode mais chora menos, o que gritar mais alto vai ganhar. Quer dizer, a influência cultural sobre a sociedade está em aberto. Entendeu? Porque a única cultura que nós temos é a cultura da autocorrosão. Então é o seguinte, eu estou querendo te matar e você está querendo morrer. Não é uma maravilha? Então, exatamente o Islã percebeu isso. Falou, olha, esses caras estão querendo morrer e nós estamos querendo matá-los. Então, vamos aproveitar a chance. Então, só quem pode oferecer uma resistência ao avanço islâmico é a Igreja Católica, obviamente. Só que a Igreja Católica também não quer, porque ela também foi infectada de 200 anos de laicismo e ela não compreende já os processos históricos. Eu acho que os doutrinários da Igreja Católica já perderam o fio de meada faz muito tempo, tá certo? Quer dizer, não entendem realmente o que está acontecendo, eles se limitam a ficar indignados e a protestar, né? Eu vejo, por exemplo, eu estou escrevendo agora esse trabalho sobre a teologia da libertação. Mas, então, a teologia da libertação foi inventada na União Soviética. Então, quem inventou o termo teologia da libertação foi Nikita Khrushchev. E chamou lá meia dúzia de funcionários para implantar esta religião no meio ocidental, para corroer a religião e exercer ali, botar em funcionamento ali a técnica do Antônio Gramsci. Não devemos combater a religião, mas corrompê-la por dentro para fazer dela uma caixa de ressonância das nossas propostas. Né? Nikita Khrushchev sabia disso. Né? Então, ele inventa a teologia da libertação
e em 1968 cria um congresso internacional onde aquelas ideias já são apresentadas. 3 anos depois aparece o primeiro livro sobre teologia da libertação de autor latino-americano, que é o padre Gustavo Gutiérrez. 3 anos depois. Ele estava na conferência, ele ouviu as instruções de Nikita Khrushchev e escreveu o livro. Até hoje você vê tudo lá. Quem inventou a teologia da libertação foi o padre Gutiérrez. É claro que não. E o Leonardo Boff, então? Leonardo Boff entra nessa conversa em 1977. Quer dizer, 9 anos depois, né? Que a fórmula já estava toda... Nikita Khrushchev inventou isso nos anos 50. Conseguiu fazer a tal da conferência em 68. Quer dizer, veja a longa preparação que houve. E com toda a grana que tem a KGB, você imagina quanta gente tem metido nesse processo. Daí lança a teologia da libertação em 68, daí aparece o padre Gutiérrez, que se oferece gentilmente para ser o porta-voz. E, anos depois, né, a Igreja Católica resolve reagir. O que ela faz? O Papa João Paulo II manda lá o então cardeal Ratzinger fazer uma análise da teologia da libertação. O cardeal Ratzinger pega os livros do padre Gutiérrez e do Leonardo Boff e os analisa do ponto de vista da teologia católica, mostrando que aquilo é incompatível com a doutrina católica. Daí os conservadores dizem que a teologia da libertação está liquidada. Olha, em primeiro lugar, o que o cardeal Ratzinger examinou não foi a teologia da libertação, mas foi a versão publicitária escrita por Leonardo Boff e Gutiérrez. A teologia da libertação é um discurso em 2 níveis. Você tem um discurso, como é que se diz, podemos dizer, descritivo, teórico, que é puramente pretextual, são os pretextos teológicos. E você tem embaixo um discurso apelativo, que é o discurso unificador da militância, onde a militância se reconhece. Esses escritos, então, a partir do momento que eles foram disseminados, eles tiveram um duplo efeito. Um efeito no Vaticano foi chamar a atenção dos teólogos para o aspecto argumentativo, para a teoria da coisa. E eles ficaram examinando isso. Enquanto estava lá o cardeal Ratzinger examinando as altas teorias, o discurso da teologia da libertação estava atuando no nível apelativo no fundo da sociedade, criando as comunidades eclesiais de base, criando o PT, etc. Tudo isso o cardeal Ratzinger não viu. Quer dizer, ele está pairando na esfera puramente acadêmica, que era o que ele sabia fazer, e fez bem feito, porque a análise que ele faz é muito bem feita, só que na hora que você demoliu a teoria da teologia da libertação, a teologia da libertação já é um movimento de massas enormemente poderoso. E, mais ainda, a militância da teologia da libertação não está interessada no aspecto teológico da coisa. Se perguntar desses militantes, quantos leram a análise do cardeal Ratzinger? Ninguém leu. Então, eu comparo essas coisas, assim, a imagem que eu faço é o seguinte: o sujeito que começa a frequentar a sua casa, sob o pretexto de que ele quer jogar poker, ou quer jogar buraco com você, mas na verdade ele está interessado em seduzir a sua mulher. Então ele precisa ter acesso à casa. Então ele está lá, ele já está comendo a sua mulher faz meses e você está tudo contente porque você ganhou as partidas de buraco ou de poker, entendeu? Então a vitória do cardeal Ratzinger sobre a teologia da libertação foi exatamente isto. Quer dizer, enquanto ele estava ganhando lá na esfera teórica acadêmica, os caras já tinham ocupado todo o terreno político que eles queriam. Então, isso aí, aliás, é um traço permanente, vamos dizer, da cultura do Ocidente, que vem do preceito democrático, de que você deve combater as ideias e não as pessoas. Eu digo, se você vai combater as ideias e não as pessoas, você vai ganhar todas as disputas acadêmicas e perder todas as disputas políticas, porque a disputa política não é uma disputa de ideias, é uma disputa de poder por pessoas. Se você venceu o argumento do cara, mas ele continua no cargo, e você, quando você não Zé Mané, ele ganhou, pô. Você provou que ele está errado, mas ele está lá, cheio de poder e de dinheiro, dizendo, estou errado, grande porcaria. Entendeu? Então a teologia da libertação ganhou na esfera política o que ela perdeu na esfera teológica, que não interessa para nenhum dos seus militantes. Então, isso aí mostra a fraqueza da reação da Igreja Católica a esta, não só a penetração de ideias comunistas, mas a penetração do Islã também. Por que que acontece isso?
porque a Igreja Católica perdeu o senso da unidade da civilização, da unidade do processo histórico, e ela está tratando as ideias como se fossem coisas separadas do mundo prático. Ela fica debatendo no mundo das ideias, meu Deus do céu. Ora, o sentido de uma ideia não é só o que está escrito, né? É aquilo que se faz na prática a partir dela, né? Esse é o verdadeiro sentido. Então, essa coisa de que existe aqui uma doutrina ideal, mas na prática as pessoas fizeram outra coisa, né? Esta é uma ideia errada, típica do liberalismo ocidental, de que as ideias são puras e a prática as corrompe. Digo, não, a prática corrupta está dentro das ideias. Sempre que você procurar, você vai encontrar, né? O exemplo que eu dou é o seguinte, por exemplo, quando o pessoal fala, o marxismo é um belo projeto, o comunismo é um belo projeto ideal, mas na prática os caras traíram. Não, 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 não. Quando você vê a formulação originária do marxismo, toda a maldade que veio em seguida já estava lá. O que é socialismo, gente? Socialismo é a unificação de poder político e econômico, né? Isso é a definição do totalitarismo. Se você está numa democracia capitalista, você briga com os políticos, com o governo, você pode pedir socorro para um milionário, seu amigo, né? Ou para um milionário que esteja na oposição. Agora, se o dinheiro e o poder político estão na mão das mesmíssimas pessoas, foi tudo unificado, não tem aquela margem de conflito que existe no Ocidente, acabou. Então, é claro que isso é um projeto totalitário monstruoso. O próprio Karl Marx sabia que a implantação do socialismo vai requerer a destruição dos quantos povos inferiores. Ele disse isso. Então, como é que era um belo ideal que se corrompeu na prática? Não, a corrupção prática já está na ideia. Isso. Ainda é o preceito do Hegel. A essência de uma ideia é aquilo em que ela se tornou. Então, quer dizer, no curso da sua realização, ela mostra a que veio. Não é isso? Então, se você pegar, por exemplo, pega o cristianismo, né? O cristianismo, ele durante vários séculos, ele propaga o quê? A doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A conversão, a prática da caridade, o arrependimento, etc. É com isso que ele se expande. E isso é ele. Está entendendo? Por exemplo, para que o cristianismo passe a utilizar instrumentos de ação que são teoricamente incompatíveis com a proposta evangélica, precisava se passar 1.200 anos. E o cristianismo já estava misturado com muitas outras coisas, e aí sim a ideia originária tinha se perdido. Mas quando o sujeito tem uma ideia hoje, e amanhã ele já começa a fazer violência para aplicar a ideia, então porque a violência está implícita nela. É uma coisa óbvia. Então, quer dizer, os comunistas não começaram a matar pessoas para implantar o comunismo quando? No dia mesmo que inventaram o comunismo. Como é que Karl Marx conseguiu se tornar o chefe da Internacional Comunista? Boicotando, sacaneando todo mundo. O que é natural para o marxismo, né? Então, do mesmo modo que, vamos dizer, o Islã começa a cometer violência quando? No dia da sua fundação. Por quê? Porque ele é a proposta de um Estado. E o Estado contém necessariamente tanto elementos pacíficos quanto elementos belicosos. Então você vai ver a mistura dessas duas coisas desde o primeiro dia. O cristianismo não tem isso porque ele não é a proposta de um Estado. Ele se funde com outras propostas de Estado mais tarde e, portanto, se torna corresponsável pelas violências cometidas por esse Estado. Mas não no sentido de que o cristianismo gerou isso. Não. Foi um acordo posterior com forças estranhas que gera isso.